inicinho aqui. O inicinho aqui, ainda bem que falei pouquinho. Falei só 9 páginas aqui, pique pouquinho. Muito bem. Ô, Malta, Sim. eu tenho uma dúvida. Eu não sei se a minha internet falhou aqui em algum momento, mas primeiro você fez a relação lá do leite. O leite, ele chegava cheio na casa do cliente. E aí a gente pegava e era as garrafas vazias, certo? Depois você correlacionou com a questão de caçambas e containers, né? E hoje a gente pega vazio e entrega cheio, né? Uhum. E agora você explicou essa questão aí do sistema de ramo. Eu não entender direito. Será que você pode me explicar melhor? É o que acontece. Tema. O que Eu não acontece? entendi. Primeiramente, né, vou voltar aqui, até bom que, como não gravou início, vou voltar rapidamente aqui. Primeiramente, eu falei, né, a origem do nome Milk Run. Então, veja bem, a origem do nome Milk Run. A origem do nome Milk Run veio lá da época dos fazendeiros norte-americanos, onde eles tinham o costume de entregar leite nas fazendas vizinhas. Isso é a origem do nome, né? Então, lá o que acontecia? Esses fazendeiros entregavam os leites nas fazendas vizinhas, onde eles deixavam o tonel de leite cheio e recolhia o tonel de leite vazio, tá? Então, a origem do nome. Essa ideia, né? Agora esqueça a origem. Essa ideia onde um só faz esse processo de entrega e recolha, né? Essa ideia foi interessada pela Toyota, né? Falou assim, eu gostei dessa ideia. Ao invés de eu colocar um monte de gente entregando e recolhendo, eu vou colocar uma pessoa só fazendo isso. Então, a Toyota gostou da ideia e deu uma repaginada nela. Né? Falou assim, vou pegar essa ideia e vou fazer uma mudança nela um pouco diferente. Lá, nos fazendeiros onde eles entregavam leite, eu vou modernizar ela para a minha situação de produção, onde é entregar peças, né? Então, a minha fábrica, ela vai necessitar peças e eu tenho os fornecedores que me entregam peças. Normalmente, eu tenho um fornecedor que me entrega uma peça A, um outro fornecedor que me entrega uma peça B, um outro fornecedor que me entrega uma peça C, um outro fornecedor que me entrega uma peça D, e assim vai. Como que funciona? O fornecedor A vai me entregar a peça, manda um caminhãozinho entregando. O fornecedor B vai mandar uma bicicleta me entregar a peça B. O fornecedor C vai vir de caminhonete me entregar a peça C. O fornecedor D vai vir de picape me entregar a peça D. Cada um da sua forma, né? Cada um com sua forma de entrega. É a forma tradicional. A ideia da Toyota foi extinguir esse monte de tipo de entrega e padronizar como um único entregador. Então, ela fez um processo junto com a transportadora, onde, com um contrato com a transportadora passa no fornecedor A, para o seu fornecedor A, só as peças aí, deixa comigo que eu vou entregar para você lá na fábrica. Depois vai no fornecedor B, falou, só as peças aí, vou entregar na fábrica para você. Fornecedor C, D, E, e assim sucessivamente. Então, essa única transportadora coleta tudo e traz para a nossa fábrica. Então, a nossa produção, que estava aguardando várias entregas de vários fornecedores, vai receber uma única entrega com vários tipos de peças. Né? Peça A, peça B, peça C, peça D. Né? Então, é como se você tivesse ali que comprar para sua casa as suas compras da semana, você tem que comprar frutas, você vai no sacolão, compra frutas. Você tem que comprar carne, você vai no açougue. Você tem que comprar produtos de limpeza, você vai na empresa de produtos de limpeza. Ora, se você tem, por exemplo, um supermercado que já te entrega tudo, é muito melhor, né? Você receber tudo, carne, limpeza, frutas, tudo de uma vez, ao invés de cada um entregar o seu, né? Então, a ideia do micro é essa. Tá dando para entender esse exemplo meio bobo aqui que eu estou meio que relacionando?
Deu para entender, é como se você pedisse o cara que vem te entregar o leite na visão que você é o cliente. Você vai pedir para ele passar em outro lugar e tipo levar outras coisas para você. Exatamente, exatamente, tá? Isso, muito bem. Então, aí esse quadrinho aqui, tá, deixa eu pôr aqui. Esse quadrinho aqui, olha só, cada fornecedor desse representado, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, digamos que eu tenho fornecedor A, B, C, D e E, né? Tradicionalmente, cada um deles, por si só, teria que entregar as peças para a nossa fábrica, né? Para o cliente. Do jeito, cada um do jeito dele. No Milk Run, eu já faço um contrato com todos eles, onde eu já tenho uma transportadora que vai coletar todo esse material e trazer para mim, de todo mundo, tá? Por isso é que eu falei que o fornecedor Milk Run não é um fundo de quintal qualquer. É um fornecedor que tem que ser muito de qualidade, porque eu preciso estar com as peças disponíveis na hora certinha. Observe no quadradinho aqui, gente, tudo tem um horário. Se o caminhão chegar lá e falar, meu amigo, não ficou pronto não, vai ter que ficar pronto só à tarde. Não, não pode. Não pode. Tem que estar pronto ali. E mais, pronto, e a equipe responsável por carregar e descarregar o caminhão tem que estar disponível. Tem que estar todo mundo à mercê desse trabalho daquela hora, né? Por isso que eu falei, é um caminhão que ele é igual gestantes e idosos. Ele tem prioridade por onde passa. As pessoas param o que estão fazendo para atender esse caminhão, tá? Para poder chegar o leite quentinho na hora do café lá na produção, né? Ou seja, para chegar as peças na hora certa de fazer a montagem na montadora, né? Então esse é o critério aí do Milk Run. Então, objetivos. O mais importante, maximizar a capacidade dos veículos. Tá? Então, imagina um caminhão com a carroceria, normalmente são caminhões grandes, robustos, né? Às vezes até bitrens, tá? Com a carroceria com a capacidade muito grande, porque lembre-se que ele vai passar em vários fornecedores coletando peças, né? Então, o caminhão, para valer a pena esse custo do frete que eu já estou gastando, né? Tem que ser utilizada essa capacidade máxima. A carroceria dele tem que estar completamente carregada, tá? Otimizar as rotas, né? Justamente para reduzir custos aí com a operação. Então, por isso que a gente falou lá atrás da questão de fornecedores geograficamente próximos. Né? Não adianta eu ter fornecedores muito distintos um do outro, né? Muito distantes, e complicar o meu processo de Milk Run, porque eu tenho hora marcada para isso tudo, né? E o transporte ele é feito só quando solicitado e com a quantidade previamente pactuada. Então, o nosso gestor da área de suprimentos, ele vai fazer o planejamento da quantidade de peças, né, que vai necessitar, passa esse planejamento para os fornecedores e ele vai deixar disponível essa quantidade lá, aguardando só o caminhão Milk Run recolher essas peças. Dentre as vantagens, a gente tem aí redução no custo de transporte, tá? Do fornecedor para a fábrica. Então, a gente passa a ter ali um frete único coletando tudo, então, um custo menor. Os materiais são entregues em equipamentos e quantidade padrão. Então, a gente já tem um tipo de container, né? Que é onde as peças ficam, container, ou engradado, o recipiente onde as peças vão, tá? São padrão, justamente para poder acomodar melhor na carroceria do caminhão, né? Então, se eu tenho essas quantidades, esses equipamentos padrão, fica mais fácil eu planejar quantos cabem no caminhão, né? Redução de inventário. O inventário é a quantidade de peças no estoque da produção. Então, se eu estou guardando chegar peças no horário marcado, não precisa de eu ter peça em estoque, né? Eu posso reduzir a quantidade, porque a hora que eu precisar, vai chegar essas peças lá. Otimização no recebimento de materiais. Então, é um único caminhão. Eu já tenho uma equipe de colaboradores ali, já previamente preparada para poder fazer aquela carga ou descarga nos caminhões, já sabendo o que está para chegar, qual a quantidade, qual é o padrão das embalagens e por aí vai. Garantindo a qualidade de peças. Se eu tenho
um fornecedor que é aprovado para ser o Milk Run, significa que ele já passou por um processo de avaliação de qualidade bem rigoroso, né? Por isso que eu falei aqui insistentemente que não é fundo de quintal, são empresas capacitadas para ser fornecedores Milk Run, né? Então, tem toda uma equipe responsável por avaliar e qualificar para ver se esses fornecedores são aprovados para ser fornecedor Milk Run e, consequentemente, né, isso nos dá uma garantia de que as peças serão nos fornecidas com o máximo de qualidade possível. Outra situação, redução do fluxo de caminhões na fábrica. Se tradicionalmente eu tenho um tipo de caminhão de transporte para cada fornecedor nos entregar peças, né? No Milk Run eu passo a ter um único caminhão que vai recolher as peças todas, né? Então, um único caminhão chegando dentro da fábrica, reduzindo aí os demais caminhões que tradicionalmente iriam entregar. Redução geral de custos relacionados ao recebimento e estocagem de materiais. Tá? Então, se eu tenho um estoque menor na minha fábrica, eu tenho um custo também menor, um custo com menos prateleiras, menos equipamento de movimentação, menos equipe de gestão de estoque no almoxarifado, tá? Então, todos os custos inerentes à estocagem de materiais vai ser menor, porque eu vou ter um estoque menor, obviamente, né? Vantagens do Milk Run, olha, temos aí a gravurinha, né? O tradicional e o Milk Run. A gravurinha da esquerda de vocês é a forma tradicional de entrega, onde eu tenho ali os fornecedores, que são essas bolotinhas aí, cada bolota dessa é um fornecedor, né? E a seta indica o transporte que o fornecedor está mandando para a montadora. Cada seta é um transporte, é um caminhão, é uma caminhonete, é um Fiorino, né? É um veículo de transporte que está enviando para a transportadora. Olha quantos transportes sendo enviados de peças para a montadora, né? O sistema tradicional. Já no Milk Run, que é a figurinha do lado direito de vocês observem que eu peguei as bolotinhas aí, que são os fornecedores, e separei por rotas. Do lado direito é a rota A, e do lado esquerdo as bolinhas com rota B. Então, um caminhão único fez a rota A, coletou ali em 4 fornecedores, voltou para a fábrica. Um outro caminhão fez a rota B, coletou em mais 4 fornecedores e voltou para a montadora aí, tá? Então, reduzi para apenas 2 caminhões, apenas 2 veículos de transporte, tá? Então, comprovando aí a condição ali de vantagem de redução de fluxo de veículos dentro da nossa fábrica, né? No exemplo aí dessas figurinhas ilustrativas, eu vou ter apenas 2 caminhões vindo para a fábrica trazendo peças, tá? Então, é uma forma aí eficiente de aí de redução de veículos na fábrica. Bom, então nesse sistema aí, né, o maior desafio consiste na agregação de valor na cadeia de abastecimento. Professor, Oi, pois não, Diego? Desculpa te interromper, é porque eu ainda tô, sei lá, meio confuso com essa parte do Milk Run. Vamos supor, eu não sei se eu tô certo. O meu sogro, ele é caminhoneiro, ele trabalha na Pajuçara. Ele sai, né, vai para a empresa, pega os utensílios lá que ele tem que distribuir, né, para as outras empresas e vai distribuindo. E algumas empresas, quando ele acaba de descarregar o caminhão, né, que não tem mais nenhum produto, que já fez todas as entregas, ele passa em alguns lugares para pegar os produtos que foram devolvidos para a empresa. Igual teve produtos que foram estragados na rota e tal. Isso serve no Milk Run? Também entra nesse contexto, porque eu tô meio perdidinho. Não. Veja bem. Primeiro, né, Milk Run, gente, é só empresas grandes que fazem. Grande, é de Fiat para cima. Né, só empresas grandes. Tá? Outra coisa, transporte Milk Run, ele é exclusivo. Né, contratado pelo Milk Run.
tá? Então, ou seja, o próprio caminhão já vem lá escrito, just in time, milk run, já vem escrito assim, tá? Sim. Ele tem o contrato fixo com aquelas empresas. Ele não hoje eu recebi um contrato da empresa X, amanhã... Não. Ele é exclusivo de um grupo de empresas só. Ele não faz outra coisa. Né? Ele não é aquele caminhoneiro que fica ali, né? Pô, hoje eu estou sem serviço, não, pintou para buscar um material ali. Não. É um caminhoneiro que ele é exclusivo, pago, para ficar por conta do Milk Run. Né? Então, ele tem ali uma situação de trabalho onde ele faz a coleta nos fornecedores que também são Milk Run, porque é um contrato com 3 personagens, onde eu tenho a fábrica, normalmente montadora, Fiat, GM, Volks, né? Normalmente é montadora, tá? É o mais usual. Aqui no Brasil, né, não me lembro outro tipo de ramo que utiliza Milk Run, se não seja montadora, tá? Então, a montadora é um personagem. O outro personagem é a transportadora, que é exclusivo para fazer o processo de Milk Run. E o outro personagem é o fornecedor Milk Run, que é exclusivo para atender a montadora. Então, né, esses 3 personagens, eles pactuam um contrato de exclusividade. Essa transportadora só atende essa montadora e esses fornecedores. Esses fornecedores, ele atende, sim, vários clientes, mas é exclusividade essa montadora, ele tem que deixar de atender um outro cliente dele para dar preferência para a montadora, porque faz parte do pacto do contrato, né? Se ele tem um pedido com uma empresa X qualquer ali, né? Mas chega um pedido do Milk Run, ele tem que parar de atender aquela empresa X para atender o Milk Run, tá? Então, por isso que eu falei, gestantes e idosos, prioridade, nesses 3 personagens. Né? Então quer dizer que o Milk Run é a prioridade para fazer a entrega do produto. A prioridade em tudo, não é só entregar, prioridade em fabricar as peças, prioridade em entrega, prioridade em carga e descarga, prioridade em entrada na fábrica, prioridade em lote de peças, em tudo, em todo o processo logístico. Então tem outro exemplo. O meu sogro, ele fica na fila dos caminhoneiros para fazer a entrega, passa um tanto de carreta bem maior que a dele e passa na frente de todo mundo. Então deve ser isso aí, então. Bem provável, bem provável. Não, então o senhor tirou minha dúvida, agora eu estou entendido. No nosso caso aqui, né, nossa região aqui, nós só temos a Fiat, que faz Milk Run, tá? Sim. Só a Fiat. Então, assim, normalmente os caminhões que tem Milk Run, da Fiat, eles vêm com a lona em azul escrito Just in Time, com a lona em azul, tá? Esses caminhões, né? Tá? Sim, é bem caracterizado. Mas essa distribuição que o meu sogro faz é de qualquer área, tanto automotivo quanto de arma, ele é muito ampla, sabe, a distribuição. Então, ele faz distribuição em várias empresas, sabe? Então, algumas empresas que ele vai, acaba que tem peça de carro. Então, por isso que deve ser. Essa que ele falou, deve ser alguma peça automotiva ou do tipo. Isso. Tá, lembrando, Diego, que eu estou falando aqui de empresas, de montadores, né? No nosso caso aqui a Fiat, né? Isso não quer dizer que todas as peças da Fiat são tratadas como Milk Run, não é isso, tá? Não é isso. Por quê? Né? A empresa, ela seleciona um elenco de peças que ela entende são peças mais críticas, né? Faz trabalho de Milk Run, né? As outras que não são tão críticas é o trabalho normal, de entrega com o caminhoneiro normal, que fica na fila, que vai coletar normal. Então, ela tem peças assim também, né? Então, ela apenas seleciona um elenco que ela entende que não pode faltar de jeito nenhum, não pode atrasar. E ela trabalha como Milk Run, tá? Então, só deixar bem claro que, nossa, o professor falou que a Fiat, né, tudo é Milk Run lá. Não, não é tudo é Milk Run, não. Tá? A Fiat, ela utiliza o Milk Run, sim, para um elenco de peças que ela entende que são peças críticas. Ponto. Tá? Mas as demais peças, ela tem outros tipos de entrega, tá? Que não o Milk Run, que ela trabalha também.
tá? Porque senão você vai achar que todo caminhoneiro está lá, é milk-run, meu professor falou que é milk-run, todo caminhoneiro na porta esperando aqui. Não, você vai ver caminhoneiro esperando na porta da Fiat lá sim, é porque não é milk-run, é outra entrega normal, tá bom? Entendi. Muito bem? Então, assim, aí, pegando esse exemplo do Diego, olha só que interessante essa consideração final, né? Maior controle sobre a gestão dos materiais. Está até em negrito aqui. Por quê? O gestor da área de suprimentos, ele tem a quantidade precisa de peças que ele necessita, passa essa informação para os fornecedores, né, ou fornecedor, que vai fabricar e disponibilizar essas peças, essa quantidade precisa, no dia certo, no horário certo, né? O caminhão, a transportadora milk-run vai coletar lá tudo certinho, no horário, e chegar na fábrica no horário. Então, o gestor da produção da montadora, ele já sabe que vai chegar aquela peça naquele horário. Ó, gente, na nossa produção aqui já está quase acabando o nosso estoque de peças, mas 1h30 vai chegar mais peças aí. E é 1h30 mesmo. Não é 5 horas da tarde. 1h30 mesmo. 1h30 está chegando as peças lá. Né? Muitas vezes até antes. 1h, meio-dia e meia, meio-dia. Né? Muitas vezes até antes. Tá? Acontece atraso? Acontece. Né? Na prática, a gente tem situações que do Brasil, né? Da nossa logística. Acontece, tá? Que são tratadas como exceções. Né? Por exemplo, eu que trabalhei na Fiat por 24 anos, né? Teve casos de uma peça crítica, um caminhão milk-run quebrar no meio do caminho, né? Um lugar distante. Estava um trânsito congestionado, a peça tinha que chegar, né? E aí foi bancado um helicóptero para buscar a peça lá onde o caminhão estava, colocar no helicóptero e levar a peça para a fábrica. O helicóptero entrou lá dentro da Fiat com as peças. Um exemplo para mostrar para vocês da gravidade e importância do processo do milk-run, tá? Que não pode falhar. Então, por isso que não adianta eu fazer um processo de milk-run com um fornecedor muito longínquo, né? Porque eu estou sujeito a acontecer um monte de coisa, né, nesse trajeto, né? E aí não vale a pena eu ter que ficar bancando helicóptero para poder buscar, resgatar peças, né, para levar para a fábrica, fica muito mais caro, tá? Então, são situações que acontecem aí. Então, lembrando, o milk-run, tradicionalmente aqui no Brasil, usado por montadoras, tá? GM, Fiat, Volks, utilizam montadores aí para um elenco de peças, para uma gama de peças que ela entende como peças mais críticas, tá? Demais peças aí com criticidades menores é tratada aí cada uma com seu tipo de transporte, tipo de logística, tipo de entrega individualizada, tá bem? Mais perguntas sobre Milk Run, gente? Não, né? Não. O próximo contexto agora é o sistema just in time, tá? Mas estou olhando o horário aqui, a gente para aqui o intervalo para ir ao banheiro, esticar as pernas, tomar uma água, né? E a gente volta depois do intervalo para dar sequência no just in time, tá? Então aqui no meu computador aqui está marcando 8h38, vou colocar aqui 8h40, tá? Vamos pôr aí 15 minutinhos para vocês esticarem a perna, tomar uma água. A gente retorna aqui, então, 5 para as 9, tá? Não atrasa, porque como a gente estendeu o papo no início da aula, né? Esse conteúdo eu preciso passar para vocês hoje ainda, não pode ficar para a próxima aula, não, tá? Então, 5 para as 9, aguardo vocês aqui de volta, combinado? Professor, Sim. eu estou assistindo essa aula até esse horário de 8h40, mas eu acho que a segunda parte não terá como assistir, eu preciso de um imprevisto. Você não vai fazer chamada no segundo horário, não, né? A chamada fica registrada aqui quando vocês entram aqui no link, né? Já fica registrado aqui para mim. Assim, mas aí, no caso, vai garantir minha Não, presença. tá garantido, fica tranquilo, tá garantido, tá? Aí E essa depois, galera quem não puder voltar, e assiste a gravação lá depois no Moodle, tá? Tá bom, beleza, obrigado. Pessoal, então, 5 para as 9, encontro com vocês aqui novamente, tá bom?
E aí, pessoal, bora lá? Bora começar. Bora lá. Bora. Gente, estão vendo aí minha telinha do Just in Time? Sim. Muito bem. Então vamos seguir aqui e falar agora sobre o sistema Just in Time. Então, Just in Time, uma técnica que se utiliza de várias normas e regras para modificar um ambiente produtivo. É voltada para a otimização de produção e ela pode ser aplicada tanto na área de produção quanto em outras áreas da empresa. Então, uma filosofia, né, que ela pode ser utilizada aí em várias áreas da empresa, tá? Sempre com o foco aí em otimizar a produção. E, basicamente, significa que cada processo deve ser suprido com os itens certos, no momento certo, na quantidade certa e no local certo, né? Então, a gente lembrando um pouco do Milk Run, que falamos antes do intervalo, né? Que a peça tem que estar disponível ali na hora certa para ser coletada, a quantidade previamente programada pelos gestores, no local correto para poder fazer a carga e descarga. Então, o Milk Run, né, é uma ferramenta, é um sistema que utiliza a filosofia do sistema Just in Time, tá? Com base nesses fundamentos aí de itens certos, no momento certo, na quantidade certa e no local certo. Dentro dos objetivos do Just in Time, temos aí identificação, localização e, principalmente, eliminação das perdas, garantindo um fluxo contínuo de produção, né? Perdas de qualquer coisa, gente, né? No Just in Time, quando fala perdas, não é que eu perdi um bem material, não. Perda de tempo, perda de qualidade, né? Perda no geral, tá? O Just in Time ele visa atender a demanda, isso é importante também, né? Eu vou fabricar peças ali somente o necessário para atender uma demanda específica e esse atendimento instantaneamente com qualidade perfeita e principalmente sem desperdícios, tá? No Just in Time a filosofia é sem desperdício. Tudo que for considerado como excesso, no Just in Time ele trata como desperdício. Estou gastando um tempo excessivo para fabricar essa peça. Então está tendo desperdício de tempo. Estou gastando, né, estou demandando uma quantidade excessiva de funcionários na minha produção. Então, desperdício de mão de obra, tá? Estou gastando uma quantidade bem maior de dinheiro para comprar os meus insumos. Então, desperdício financeiro. Então, tudo isso que é excesso, o Just in Time entende como desperdício. Nessa charge aí, olha que interessante, gente. Uma máquina, né, aparentemente a máquina está danificada, né? Está sem produzir, está parada. Ali, uma pessoa no centro ali
que aparentemente parece o manutentor, que está fazendo a operação de conserto na máquina, tá? E aí um balãozinho na cabecinha dele, né, dizendo: enganei-me, essa não é a correia correta. Volta ao armazém e traz uma maior. Então, ou seja, ele foi montar a correia e percebeu que não era aquela peça a correta para fazer a montagem, né? Do lado dele, do lado direito, né, coçando a cabeça ali, aparentemente ali um supervisor, né, um encarregado, coçando a cabeça, né? E do lado esquerdo, até vermelho de raiva, deve ser o superior de todos ali, o gerente, o que for, né? Bravo de raiva ali, com o balãozinho, pensando, né? Just in time. Então, o que é isso? Uma série de situações que aconteceram que é contrário a just in time, né? Primeiro, a máquina ali parada, sem produzir, né? Perda de tempo em manutenção, contrário ao just in time. Esse manutentor pediu uma peça lá no almoxarifado, no armazém, sem ter aí verificado corretamente as características da peça, no caso uma correia aí, e essa peça chegou, na hora de montar na máquina que ele viu que estava errado, né? E aí passou para o encarregado: olha, nessa peça não, volta lá e traz outra, né? Ou seja, perda de tempo, porque já tinham ido lá, buscar a peça, voltar, vai ter que voltar de novo lá, fazendo um retrabalho, né? Então, tudo isso aí que está acontecendo é o que o Just in Time preza para interceder com prevenção para que não aconteça, né? Esse tipo de coisa aí, né? O tempo passando, a máquina não está produzindo, né? E uma série aí de fatores ali que poderiam ter sido evitados. Outro desenho aí. Dois aí colaboradores, né? Estão desesperados, esbaforidos. E aí o da esquerda diz lá no balãozinho: vamos logo, temos que fazer o setup em 2 horas. E o outro da direita: o pior é que nem todas as peças estão aqui, né? Então, pela foto, é a máquina vazando óleo, um amontoado de peças, né? Então, a máquina, ela está parada, tem um prazo de 2 horas para poder fazer a manutenção dela, não se planejar, não tem as peças todas suficientes, e no desespero que o tempo está passando. E eles têm que entregar a máquina funcionando em 2 horas, né? Então, falta de planejamento para poder fazer essa manutenção dessa máquina. Just in Time também, né, atua em cima da prevenção para que isso não aconteça. Mais charge. Então, aí um local, uma área produtiva, né? Aparentemente uma pequena fábrica aí de bicicletas. E aí, do lado esquerdo, aí, o chefe deve estar com um cronograma, e ele está lá coçando a cabeça e suando, dizendo: estamos sempre atrasados com o programa. E aí, no meio lá do centro, né, o cliente quer bicicletas para garotas, né? Então, bicicletas aí com perfil feminino, tá? Lá em cima, do último lá, não consigo encontrá-lo. O da direita, depressa, né? Então, todos trabalhando no sufoco, né? Sem um planejamento, e ainda fabricando peça errada, né? Porque era bicicleta aí para meninas, né? E aparentemente eles não estão fazendo corretamente. E aí o chefe está lá coçando a cabeça, né? Nós estamos sempre atrasados com o programa, né? Também a falta de planejamento para essa área produtiva aí, tá? Just in time nesse povo aí, né? E aí, finalmente, né, a figurinha aí, o desenho que realmente caracteriza o Just in Time, tá? A máquina ali, a máquina bonitinha, montadinha, né? O colaborador da esquerda tá lá, falha 0, o colaborador do meio, defeito 0, e o colaborador da direita, acidente 0, tá? Então, nível 0, Just in Time, ele preza pelo nível 0. 0 falhas, 0 quebras, 0 defeitos, 0 acidente, 0 desperdício, tá? Então, Just in Time, ele tá com a filosofia de antecipar as coisas para que não aconteçam efetivamente. Então, voltando um pouco no histórico, né, Just in Time
voltando lá na década de 50, também foi creditado a Toyota. Então, tal qual o Milk Run, tá? Né, falei lá para vocês, né, que a Toyota ela entrou com várias filosofias revolucionárias no mercado para aquela época, né? E aí, uma delas, né, para ser compatível com a Ford naquela época, foi a de modelos aí diferenciados do que a Ford tinha e com o mínimo de atraso. Então, ela fabricava os modelos mediante a demanda do cliente, mediante a solicitação do cliente, tá? E prezava pelo mínimo de atraso possível, para atender o cliente com satisfação com o modelo que ele pretendia, né? E com o mínimo de atraso possível. Então, voltando na história aí, quando a Toyota decidiu entrar em plena fabricação de carros, né, lá na época da Segunda Guerra Mundial, assim que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, tá, ela entrou com pouca variedade de modelos, tá, para concorrer com a Ford, que tinha ali um lote muito grande, né, mas de um único modelo só. Então, a Toyota ela entrou com pouca variedade, tá, e lotes pequenos, mas com qualidades ali consideráveis para tentar conquistar o cliente. Então, quando o cliente demandava um veículo da Toyota na época, né, a Toyota prezava pela qualidade ali. E o cliente tinha a opção de um cardápio com mais variedades do que a Ford, que era pioneira lá na década de 50. Tá aí o criador da Toyota, né, que é o senhor Toyoda, com DA no final, né, ele já é falecido, então ele que foi o criador da Toyota. E a Toyota foi passando de geração para geração, hoje deve estar lá os netos, né, sendo os principais responsáveis pela Toyota. Então, o Just-in-Time ele tem um sistema característico que é de puxar a produção, a partir de uma procura, a partir de uma demanda. Somente quando o produto é necessário, somente quando o cliente quer um produto, né, ele demanda de um produto, é que nós vamos fabricar, tá? E essas quantidades também trazidas aí por um processo de gestão chamado Kanban, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Também trabalha aí com a filosofia do Just-in-Time. No Kanban, a gente tem uma filosofia que são de cartões, né, utilizados para monitorar a produção e a movimentação de materiais, tá? Ao longo de uma procura. Então, o Kanban, daqui a pouquinho, a gente vai aprofundar mais nele. Nessas figurinhas aí, gente, diferenciando a produção puxada da produção empurrada. Na primeira figurinha, acima, onde da esquerda para a direita, tá? O fornecedor ele fabrica uma peça, ele envia a matéria-prima para a nossa empresa, que vai, através da produção, fabricar peças e deixar disponível no estoque. O cliente chega para comprar uma peça, né? Ele tem que escolher aquilo que está no estoque, que é a filosofia da Ford. A Ford fabricava os veículos, deixava no estoque, então o cliente chegava e tinha que comprar um veículo que estava no estoque. Por isso aquela famosa, né, frase lá da Ford, né? Nossa, Ford, eu quero um veículo, eu quero um carro. E o Ford respondia, claro, você pode escolher qualquer cor que você quiser, desde que seja preto, né? Porque ele só tinha um modelo de carro preto, tá? Então, essa é a produção empurrada. Estamos empurrando o estoque ao cliente. Na produção puxada, que é na figurinha de baixo, observem que o cliente passou para outra ponta, né? Para o lado esquerdo. Então, o cliente ele passa a sua demanda, o que realmente ele necessita. Isso é feito uma requisição que vai ser enviada para a nossa produção, que demanda a quantidade de peças, que vai solicitar aos fornecedores essas peças. Esses fornecedores entregam as peças para a produção fabrica o produto que o cliente quer e entrega ao cliente. Então, a produção puxada é uma produção mediante a demanda do cliente. Então, eu não trabalho com estoque.
à medida que o cliente, né, Ô, mãe, os clientes vão demandando, eu vou fabricando produtos aí para atender o cliente. Beatriz, seu áudio tá ligado aí, tá? Por favor, coloca no mudo. Então, exemplo de produção puxada. Tá aí a fotinha, né, de automóveis. Então, as montadoras trabalham com produção puxada. Então, ela tem um plano operativo ao longo de um período, né, 1 mês, 2 meses, com demandas das concessionárias, né, dos diversos clientes, e ela fabrica ali aqueles automóveis mediante essa demanda, tá? Então, produção puxada. E a empurrada? Olha a fotinha aí, gente. O mais tradicional, que é do nosso cotidiano, são as lojas de departamentos. Essa foto aí é uma loja de departamento, né? Não sei qual delas que é, onde o cliente chega nesse ambiente aí e o cliente tem que comprar os produtos que já estão disponíveis ali no estoque, né? Calça jeans, blusas, roupa íntimas, roupa de frio, o que tiver ali disponível que o cliente vai escolher dentre os modelos que tem ali, tá? Então, essa é a produção empurrada. É fabricado um estoque, né? E aí colocado à disposição para o cliente escolher, tá? Então, a diferença aí de produção puxada para produção empurrada. Então, embora que pense aí que o sucesso do Just in Time seja característico do povo japonês, mas as empresas americanas e também as europeias, né, elas têm cada vez mais se convencido de que essa filosofia é composta de prática que pode ser aplicada em qualquer parte do mundo. Então, no início, quando a Toyota implantou essa filosofia, na época era basicamente somente o povo japonês que praticava, né? Outras culturas, outros povos, outras economias foram se dando aí por convencido que a filosofia é uma filosofia que traz muito sucesso para a organização, tá? Então, isso foi se expandindo para o resto do mundo e hoje é praticado no mundo inteiro o Just in Time. Então, dentre os conceitos aí, produzir e entregar os produtos ao mesmo tempo, que é o Just in Time, de serem vendidos. Peças ao mesmo tempo de serem montadas. Materiais ao mesmo tempo de serem transformados em peças. Então, observe que está em negrito aí, né, ao mesmo tempo, porque justamente essa é a filosofia do Just in Time. Tudo no tempo certo, tudo ao tempo exato de que a demanda necessita. Então, a ideia lá dos japoneses produzir pequenas quantidades, mas para corresponder à procura. Tá? Já os ocidentais, eles tinham a ideia de produzir uma quantidade maior, né, aguardando que seja necessário para atender os clientes. Então, um pouco da diferença aí, mas acabou prevalecendo aí a ideia dos japoneses, que se mostraram muito mais, com muito mais sucesso do que os ocidentais. Outra coisa importante do Just in Time, tá, que é um problema corriqueiro nas organizações, é encontrar o famoso equilíbrio entre os custos da área de transportes, né, com os custos da área de produção, que é de preparação de máquinas. O pessoal da preparação de máquinas, eles precisam das peças no momento exato para fazer o planejamento, as prevenções, as manutenções preventivas, né? Só que o pessoal do custo de transportes, eles querem fazer menos transportes possíveis, tá? Para ter custos menores. Então, tem que encontrar um equilíbrio de forma que eu tenho um custo com transportes adequado para o atendimento da preparação das máquinas, tá? Então, eu baixo o custo de transportes, mas também o pessoal da preparação de máquinas tem que baixar também os custos de preparação, ser melhor planejado para evitar a parada de máquina, tá? Por que parada de máquina? Eu não sei se algum de vocês trabalha em indústria, em áreas produtivas, né?
quando uma máquina quebra, a máquina para em uma área produtiva, a gente tem que comprar peças na correria, peças emergenciais. E sempre essas compras emergenciais saem muito mais caro do que a compra planejada, né? Quem é da área de compras aí deve passar por isso, tá? Eu sou obrigado a ficar à mercê de preços abusivos, né? Ainda mais sabendo que é urgência, tá? Gastando transportes aí de urgência, bom, e por aí vai, tá? Então, se eu me planejo com antecedência a forma preventiva que vai ajudar a não parar a máquina, consequentemente, eu não vou ter esses custos excessivos aí dessas compras emergenciais. Então, a gente tem aí um ponto economicamente correto, que não é nem tão alto para os custos de transporte, nem tão baixo para o pessoal da área de produção, tá? Que é o famoso aí quantidade econômica, também chamado de lote econômico de compras. Não sei se vocês já estudaram lá na disciplina Administração de Recursos Materiais, né? A gente estuda lá o lote econômico de compras, né? Que é o ponto aí economicamente adequado para comprar a quantidade de peças que não seja nem tão alto nem tão baixo, né? Eu atendo ali não só a parte de custos, quanto a quantidade de peças. Vantagem do Just-in-Time, tá? Just-in-Time, a abreviatura é JIT. Em algumas bibliografias vocês podem se deparar com essa abreviatura, JIT, que nada mais é que a abreviatura de Just-in-Time. Em se tratando de custos, né? Os custos de equipamentos, materiais e mão de obra, Just-in-Time procurar sempre que eles sejam reduzidos ao essencialmente necessário, tá? Então, esse dinheiro tem que ser o mínimo possível, atendendo aí equipamentos, materiais e a mão de obra para a área produtiva. Quanto à qualidade, principalmente isso é oriundo do povo japonês, tá? Qualidade perfeita. O povo japonês, ele não aceita defeito nas peças que ele fabrica. É defeito zero, tá? Então, Just-in-Time, como é oriundo a filosofia do povo japonês, ele trabalha também com esse nível de defeito zero. Então, a frase, o único nível aceitável do Just-in-Time é defeito zero, tá? Ou seja, não existir. Tá? Então, motiva mais ainda a procura pela causa dos problemas e das soluções para eliminar esses problemas. Então, o próprio operador, ele já tem a filosofia de quando a peça passa por ele, dentro do processo operativo que ele vai exercer, ele já identifica caso tenha um problema e já não permite que aquela peça passe para frente, né? Dali mesmo, ela já volta para ser rejeitada ou trabalhada, né? O que quer que seja que tem que ser feito. Flexibilidade. Então, dentro desse sistema, eu tenho uma flexibilidade maior dentro dos tempos, demandas. Como eu trabalho com um nível baixo de estoque, né, de processo ali em andamento, caso haja uma oscilação nessa demanda, né, o mercado deu aí uma disparidade, aí uma crise repentina e por aí vai, né? Vem pandemia, como pegou a gente de surpresa, essas coisas todas, né? Dentro, se eu pratico Just-in-Time, eu consigo absorver com mais facilidade essas oscilações do mercado, tá? Então, eu tenho um sistema mais flexível. Bom, então, do Just-in-Time, que é uma filosofia, tá? A gente viu aqui que dessa filosofia a gente tem várias ferramentas. Uma delas, o Milk Run, uma ferramenta que utiliza o Just-in-Time. Outra ferramenta importante é o Kanban, tá? Também utiliza o Just-in-Time. Gente, do Just-in-Time, alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Pessoal, o Just-in-Time ele trabalha antecipando os problemas, né? Você trabalha de forma preventiva. Você trabalha para que o problema não aconteça, né? Então,
você tem uma área produtiva, tem o seu maquinário lá, né? E o maquinário tem as peças que a máquina utiliza, correia, rolamento, bombas, etc, etc, né? Nessas máquinas, o próprio fabricante, ele já determina um relatório com a vida útil de cada peça, tá? Então, quando está aproximando do fim de vida útil daquela peça, você que utiliza o just-in-time, você atua de forma preventiva. Você já se planeja para trocar aquela peça daquela máquina, né? Porque já está aproximando o fim da vida útil. Para isso, você precisa de um estudo, um relatório de tempo de vida útil. Imagine, quem tem carro e quem tem automóvel, né? E conhece um pouco de mecânica, sabe que a gente tem que periodicamente trocar o óleo do carro, óleo e filtros, né? Para quem aí tem automóvel, que já pelo menos já ouviu falar sobre isso, né? Por que eu tenho que fazer isso? Eu faço de forma preventiva, né? Eu não posso esperar o óleo esgotar no carro, né? Acabar de vez. Por quê? Porque ele vai acarretar outros danos seríssimos ao motor do carro. Então, eu atuo de forma preventiva. Como que eu atuo de forma preventiva? Eu já recebo, né, um relatório, identificação do fabricante daquele óleo, daquele automóvel, quanto tempo dura aquele óleo, né? Cada carro, cada tipo de óleo tem o seu tempo. Normalmente 5.000, 10.000, tá? Quilômetros. Então, ou seja, quem tem carro aí deve estar sempre atento. Olha, já está aproximando o período de trocar o óleo do carro. Por que você sabe disso? Porque você tem, né, explicado pelo fabricante que o período é X mil quilômetros. Então, você atua de forma preventiva. Vai lá na casa de óleo, né, compra o óleo, né, chega lá e... por que você vai trocar o óleo? É porque já está próximo do período de fim de vida útil. Você vai trocar o óleo preventivamente. Então, o just-in-time, ele trabalha com essa forma preventiva para toda e qualquer peça na máquina, né? Não esperando que aconteça um desastre maior. Tá? Então, essa é a filosofia do just-in-time, atuar de forma preventiva. Ok? Clareou sua pergunta? Sim, sim, sim. Obrigado. Tá? A gente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura como o japonês, né? A gente tem muito disso. Vou esperar estragar para comprar outro. Só aqueles casos que são extremos, né? Como o caso do óleo, que se eu deixar acabar, vai danificar um monte de coisa no carro, né? Aí o custo fica muito maior, que eu trabalho de forma preventiva. Mas se é uma peça no carro, por exemplo, que não vai me dar tanto dor de cabeça, né? Acho que todo mundo aí que tem carro, né? Acho que a maioria deve fazer isso, vai esperar aquela peça estragar para poder trocar aquela peça, né? Se ela não ocasionar maiores danos no carro, não é verdade? Mas o povo japonês, a cultura deles não é essa, né? Eles seguem rigorosamente a vida útil daquela peça. Chegou no limite, já troca, coloca outra nova e pronto, acabou, né? Não vai esperar a peça extrapolar a vida útil e ficar torcendo para que ela dure mais um pouco, né? Não, cola, prega com adesivo, amarra com arame. Isso é o jeitinho brasileiro, né? A gente tem muito disso, né? Não, passa uma fita isolante e amarra com arame aí que aguenta mais um pouco, né? O just-in-time não tem disso não, gente. O just-in-time não tem que passar fita isolante e amarrar com arame, não. É colocar outra peça nova no lugar, tá? Então, nada dessas gambiarras no just-in-time, não. Tá bom? E aí a gente tem outra filosofia, outra ferramenta, que é o Kanban. Então a gente viu que a filosofia do just-in-time, ela atua com redução de tempo, né? Tudo no momento certo, na hora certa, no local correto. E ele pode ser usado em diversas áreas da organização. O Milk Run, a gente viu que é um processo de entrega que ele acontece exterior à nossa produção, né? A nossa transportadora coleta essas peças nos fornecedores externamente, né?
e traz para a nossa empresa, entregando essas peças lá no horário marcado, né? A quantidade de peças e o horário marcado entrega lá. Então, o processo aconteceu externo à empresa. Nós temos uma outra ferramenta que é muito parecida com o Milk Run, mas ele acontece internamente na empresa, que é o Kanban. O Kanban ele também tem essa filosofia de coleta de peças, de padrão de engradados, né? de embalagens, de containers, né? De quantidade de peças, horário marcado para entregar as peças, mas ele é interno. Né? Os fornecedores, entre aspas, não são empresas que estão lá fora, são as diversas áreas internas da organização, as diversas áreas internas do centro produtivo da empresa. Né? Então, como é que é esse Kanban? As regras do Kanban, que é o princípio da visibilidade, permite identificar rapidamente os problemas que poderiam comprometer a viabilidade, permitindo a sua imediata solução. Também o baixo nível de estoques e a redução dos tempos permite que o ciclo de produção seja curto e o fluxo veloz. Então, é um processo que, através de visualização, eu identifico a criticidade daquela peça. Olha aí essa figurinha, né? Como é que é mais ou menos o fluxo do Kanban, tá? Aqui uma área produtiva da empresa, né? Nessa figurinha aí, do lado esquerdo, eu tenho uma esteira onde está passando aí o produto que a nossa produção está fabricando, né? Pela foto aí parece uma carcaça com um eixo aí, com um eixo no meio da carcaça, tá? Então, é uma parte do produto que está sendo fabricado. Tá? Se é uma empresa automobilística, deve ser aqui uma caixa de câmbio, aparentemente. Né? Quem aí entendido do automóvel pode ter uma visão melhor. Tá? Mas aparentemente parece uma caixa de câmbio. Bom, no centro da figurinha tem aí um operador, um colaborador, que está manuseando algumas peças nessas prateleiras. Tá? E mais à direita, na figurinha, tem um outro operador com um veículo aí de transporte, né, uma carretinha aí, transportando algumas prateleiras aí com várias caixinhas de peças. Tá? Então, essa é basicamente a filosofia do Kanban. Hoje eu tenho um entregador que vai entregar peças nesses pequenos centros produtivos. Tá? Vamos falar mais a fundo disso. Então, primeiro, o Kanban é uma palavra japonesa que significa registro ou placa visível. Tá? Na produção, significa um cartão de sinalização. Essa sinalização é igual semáforos de trânsito, né? Verde, amarelo e vermelho. Então, com essa mesma percepção dos semáforos de trânsito. Verde, ok, tranquilo. Amarelo, atenção. Vermelho, pare, né? Crítico, tá? Com essa filosofia. Então, esse mesmo raciocínio a gente usa aqui no Kanban, tá? Importante que esse cartão Kanban ele pode ser substituído por outro sistema de sinalização, como luzes, né? Colocar ali lâmpadas com essas cores para identificar, caixas vazias, pintar o local, né? Com essas cores. Então, né? Caso não tenha os cartões, pode ser feito esses artifícios aí que substituem, tá? Essa foto aí é de um quadro Kanban. Né? Observe que tem as cores aí verde, amarelo e vermelho. Tá? As peças da unidade produtiva, elas têm os seus cartões Kanban, né? Onde identifica a criticidade de falta de peças, né? De acordo com essas cores. Então, aí, uma fotinha aí com exemplo do quadro Kanban. Uma observação aqui, a grande maioria das pessoas faz uma certa confusão entre o sistema Kanban e o sistema Just-in-Time. Tá? Então, o sistema Just-in-Time é uma filosofia, que a ideia é fabricar quantidade necessária de peças no momento exato, tá?
que seja produzido. O Kanban é uma ferramenta do Just-in-Time, tá? Então, só para poder clarear um pouco aí sobre um e sobre o outro, tá? Então, o sistema Kanban é uma ferramenta para administrar o método Just-in-Time, ou seja, é um sistema de informações através de cartões, tradução em Kanban para o português, para controlar as quantidades de peças a serem manufaturadas pela empresa, tá? Então, o Kanban é uma ferramenta, ela utiliza a filosofia Just-in-Time, e essa ferramenta é baseada em cartões coloridos para monitorar ali a quantidade de peças que são críticas ou não na área produtiva da empresa. Aí a fotinha dos cartões Kanban, tá? Aí um pouco mais ampliado, cartão verde, amarelo e vermelho. Importante que nesse cartão, não dá para vocês lerem aí, tá muito pequenininho, mas os dizeres que tem aí são os detalhes da característica da peça que está sendo tratada, né? Então, qual o nome da peça, a quantidade de peças que tem que ter ali no estoque, em qual parte do produto final essa peça é utilizada, de onde que ela vem, né, de quanto em quanto tempo tem que repor. Então, são dados inerentes à peça e fica registrado no cartão Kanban, né, para que cada colaborador que for pegar esse cartão, ele lê o cartão, verifica a peça, né, e vê ele cara crachá, compara o que está escrito com a peça que ele está pegando, né, para identificar que realmente trata-se da peça em questão que está dizendo ali no cartão Kanban. Há algumas situações, como nesse quadro aí, onde no próprio quadro já tem separado as cores verde, amarelo e vermelho, e o cartão é como se fosse um post-it, né? Que aí os colaboradores vão afixando na cor correspondente. Então, observe nesse quadro aí, que tem vários post-it aí, né? Fichinhas, né? Branquinhas, que os funcionários, os colaboradores foram afixando na cor correspondente, né, à criticidade das peças. É uma opção também de monitoramento do Kanban daquela área produtiva. Bom, então, um exemplo aqui de um funcionamento de uma prática Kanban de uma empresa, né? Tá aí uma foto de uma célula de produção, tá? Então, vamos imaginar um processo produtivo simples, composta de um centro produtivo para a montagem do produto B. Esse centro produtivo B, que é composto, entre outros itens, do item A, produzido no centro produtivo A. Então, imaginem uma sala de aula, né? Se a gente estivesse na nossa sala de aula ali presencial, normalmente temos ali as filas de alunos, né? Imagine vocês que cada fila de aluno a gente vai chamar de centro produtivo. Então, começando a primeira fila, centro produtivo A, a segunda fila, centro produtivo B, a terceira fila, centro produtivo C, e assim sucessivamente, tá? Cada fila, centro produtivo. E a nossa sala de aula é a nossa unidade produtiva completa, onde eu estou produzindo a peça, né, o produto final que vai ser vendido ao cliente, tá? Então, por exemplo, na fila A, na célula produtiva A, fabrica ali o eixo, na fila B fabrica a carcaça, na fila C fabrica a bandeja que monta a carcaça, e por aí vai, tá? Então, quando eu estou montando o produto, né, final, a minha fila B precisa da peça A, né, que é o eixo, para montar na sua carcaça. A fila C precisa da peça B, para montar, e assim sucessivamente, né? Na esteira de montagem, né, cada fila tem a sua particularidade na montagem do produto final. Bom, então nesse exemplo aqui, a minha fila B, ela precisa da peça A, que é fabricada, obviamente, na fila A, tá? Então, cada fila depende da fila anterior para poder fazer sua sequência na fabricação do produto final. Bom, então,
O funcionário, o colaborador da fila B, do centro produtivo B, ele se dirige, ele vai até a fila A com uma caixa vazia, né, uma embalagem, um container, um engradado vazio de produtos, e o cartãozinho Kanban referente à peça que ele vai requisitar, tá? Chega lá na fila A, ele coloca a caixa vazia no local apropriado, vai ter um local para caixas vazias, né? O engradado, o container, ele vai deixar lá, retira o Kanban, que ele estava levando junto com a caixa, né? E dirige para a parte de caixas cheias de peças do produto A, com o Kanban, né? Então, ele deixou a caixa vazia e vai ali do lado para as caixas cheias de produtos A. Com o Kanban na mão, ele confere os dados do cartão, que eu falei agora para vocês, né? As características da peça, verifica se está batendo com as características das peças nessa embalagem cheia de peças que ele está verificando lá, né? De produtos A. Se tiver batendo, tiver tudo ok, é aquele cara crachá, né? Se tudo tiver ok, ele tira o Kanban, né, dessa produção, dessa caixa, e coloca esse cartão no quadro de cartões da produção A. A caixa cheia, ele coloca o Kanban de requisição e transporta de volta para sua fila B. Então, ele está voltando com a caixa cheia. Observe que ele, na ida, foi com caixa vazia, deixou a caixa lá. Na volta, ele voltou com caixa cheia de peças, que ele precisa para montar na linha de montagem dele. Então, quando vai começar o serviço de produção do produto B, já naquele momento tem que estar chegando a caixa com peças dos itens A, que ele precisa montar para poder fazer o produto B, tá? Chegando lá, ele retira esse cartão, desculpa, esse cartão de requisição, né? E envia para o quadro de cartão Kanban, tá? A retirada de Kanbans de requisição do quadro é efetuada em horário pré-determinado. Lembre-se lá do Milk Run, que eu tenho horário de coleta nos fornecedores externos, né? No Kanban, eu também tenho horário de troca de caixas vazias por caixas cheias. Não é casa da mãe Joana que fica ali transitando gente para baixo para cima, não. Tem horário marcado também, tá? Então, o colaborador, quando ele precisa de peças, 9 horas, tem que estar lá na fila B para requisitar peças. E assim, o colaborador de cada fila, de cada centro produtivo, vai se dirigir à fila anterior, ao centro produtivo anterior, para poder requisitar as suas peças ali de seu interesse. Então, no caso, se existir uma célula de produção na qual são produzidos mais do que um produto, né, esses itens, esses produtos, têm que ter uma ordem sequencial de Kanbans, também pela lógica, né, de sua importância no cartão de produção, e individualizados. Apesar de eu fabricar mais de um, mas tem que ser cartões individualizados para cada um deles, tá? Importante, mesmo no horário marcado de troca dos Kanbans, o produto ou a caixa do produto e o Kanban deve se movimentar pela fábrica como um par, é um casal, onde a caixa movimentando tem que ter Kanban, que é o cartão. Onde tem cartão movimentando, tem que ter a caixa. Eles transitam na produção acasalados, cartão com caixa, vazio ou cheio, né? Se a caixa está vazia, está com o seu cartão referente de criticidade, né? Se a caixa está cheia, está com o seu cartão de sinal verde, que está tudo ok, tá? Nunca movimenta um separado do outro, ok? É um critério aí da movimentação do Kanban. Então, quer dizer, é proibida a circulação de caixas sem Kanban e de Kanban sem caixa, tá? É um critério aí do Kanban. Olha esse fluxograma aí, né, gente? Mais ou menos o que eu expliquei, tá? A figurinha aí com o cartão vermelho, né? Ele está movimentando, circulando na fábrica, trocando pelo cartãozinho verde, tá? Há uma troca para a área produtiva. Caixa e cartão movimentando.
caixa vazia com cartão vermelho de crítico, caixa cheia com cartão verde de que tá ok, não tá crítico, tá? Essa movimentação sempre movimenta de forma acasalada na fábrica, tá? Nunca separado. O Kanban ele pode funcionar, pode e deve funcionar, né, dentro dos diversos centros produtivos da empresa. Quem de vocês que porventura conheça áreas produtivas de empresas, né, observa que normalmente são não somente uma única célulazinha, né? Às vezes tem mais de uma célula produtiva dentro da empresa e o Kanban ele circula aí pelas todas essas células produtivas, tá? Então é como se fosse uma corrente contínua fechada, onde ele circula, recolhendo e fazendo a troca dessas caixas de Kanban, tá? Então, o resultado disso aí são todos os centros de fabricação que vão receber esse cartão Kanban e as caixas, né, no momento exato, né, com as quantidades necessárias. Então, a filosofia do nosso just in time, né, que é entregar no momento exato a quantidade de peças, né, no local exato, na hora exata, tá? Cumprindo aí os objetivos da programação de produção. Vantagens. Eliminação do estoque de material em processo. Então, tal qual o Milk Run, eu consigo trabalhar com estoque bem reduzido, né? Porque eu sei que vai chegar peças, né, no momento desejado, então não preciso trabalhar com estoque alto, tá? Outro, os setores produtivos são melhor aproveitados, resultando numa maior capacidade total das linhas produtivas, ou seja, aumento da produtividade. Então, o nosso colaborador que está trabalhando ali, ele não vai ter tempo ocioso, não, né? A hora que estiver terminando as peças, já vai estar na hora de chegar novas peças, tá? Então, são mais produtivos, tá? Outra coisa, lead times reduzidos. O que é o lead time? O tempo entre o start da necessidade de peças até efetivamente a chegada das peças. Como eu sei que as peças vão chegar no horário exato, esse tempo acaba sendo reduzido, porque eu tenho a garantia que vai chegar no momento pré-determinado. Outro detalhe, como trabalhamos numa produção puxada, falamos disso agora há pouco, né? Aquela que depende da demanda do cliente, o nível de existência de produtos finais pode ser reduzido. Por quê? Porque eu dependo da demanda do cliente, ou até mesmo deixar de existir. Lembrando que o cliente é quem determina o ritmo da produção. Se o cliente pede muito, nossa produção vai ser muita. Se o cliente pede pouco, a produção vai ser pouco, tá? Então, a produção vai trabalhar de acordo com a demanda do cliente, tá? E isso nos ajuda na produção que, se tudo funcionar corretamente, e funciona, né? O Just in Time ele tem essa filosofia e funciona, quando eu estiver terminando de fabricar a peça, já vai estar no momento, obviamente, de entregar as peças para o cliente. Bom, aqui tem um videozinho sobre Just in Time Kanban. Não vou passar para vocês aqui agora, que não vai dar tempo. Assistirem lá no Moodle, tá? É um vídeo que fala sobre Just in Time e Kanban. Somente os dois, tá? Nesse vídeo, ele é um pouco antigo, tá? Com a imagem também até mais antiga, né? Uma imagem um pouco mais precária, né? Os atores também são mais antigos, mas ele retrata basicamente tudo que a gente viu aqui sobre objetivos, sobre vantagens, desvantagens, características, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Just in Time e Kanban, tá? Só esses dois, Milk Run não, Just in Time e Kanban, esse vídeo vai ilustrar. Lá no Moodle, vocês peço que assistam como para casa esse vídeo lá, tá? Bom, e aí,
finalizando aqui, gente, o Just in Time e a técnica do Kanban tem por objetivo aplicar métodos que visam o melhoramento de como o trabalho deve ser feito para não gerar desperdício. Falamos isso lá no início do Just in Time, tá? Desperdício. O povo japonês, ele preza por desperdícios zero, né? Com o Kanban não é diferente, já que ele é uma ferramenta oriunda do Just in Time, que preza desperdício zero, então o Kanban ele tem também que prezar por esse desperdício, tá? Além da qualidade do produto, que tem que ser sempre a qualidade primordial para atender o cliente, tá? Então, a técnica de gerenciamento é de grande importância na atualidade, tá? Principalmente porque a gente tem uma demanda muito exigente, né? E a qualidade também do produto tem que ser compatível com essa exigência, né? Não adianta eu entrar num mercado competitivo onde eu não tenho uma qualidade do produto ou, principalmente, um prazo de entrega confiável, tá? Então, essa ferramenta do Kanban, ela é muito útil internamente na produção pelo fato de que, quando a área produtiva já estiver com a entrega do produto ali engatilhada, né? O nosso Kanban está atuando com eficiência dentro de todo o processo do fluxo logístico. Tá bem? Pessoal, de teoria, o que eu tinha para trazer é isso, né? Eu até trouxe aqui uns tópicos para a gente fazer debate, mas não vai dar tempo, já está aproximando do final da aula aqui, né? Deixa aberto aqui para vocês agora, dúvidas, comentários. Eu achei tranquilo. Tranquilo? Sim, tranquilo. Muito bem. Tá? É um conteúdo extremamente teórico, né? Vale a pena pegar o material do Moodle, dar uma lida, né? Esse videozinho que eu, né, tá aqui, não vou passar para vocês, é um vídeo, se não me engano, acho que ele é de 12 minutos, tá? Então vale a pena assistir, porque ilustra tudo isso que eu falei, tá bem? E fazer o exercício. Sim, vou liberar no Moodle lá. Não está lá ainda não, mas, né, até amanhã vai estar no Moodle lá, tá bom? Para vocês verem, acompanhar, né? E claro, vai cair na prova também, então é importante que vocês estejam aí por dentro desse conteúdo. Tá bem? Beleza. Ok, obrigado, professor. Gente, então, por hoje é só. Agradeço a companhia de vocês, a presença. Tá? Uma boa sequência de semana para vocês. Fiquem com Deus. E até terça da semana que vem, se Deus quiser. Abraço. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Até mais. Valeu. Tchau, gente, com Deus. Tchau, professor. Boa noite, fica com Deus.